Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos fazer um estudo do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Eu convido você para pegar sua Bíblia e vamos juntos, fazermos essa leitura para que nós venhamos entender, compreender o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Porque todo capítulo tem uma revelação divina de Deus para nós. E hoje vamos fazermos essa leitura do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Esse vídeo é gravado, então você pode dar uma pausa no vídeo e pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Reis, que nos diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem na frente do seu senhor e muito atacado, pois por ele deu Deus a salvação à Síria. Era homem valente, porém leproso. E os sírios saíram em tropas e fizeram prisioneira da terra de Israel uma jovem pequena, e estava a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: quem dera se meu senhor estivesse à frente do profeta que está em Samaria, então ele o curaria de sua lepra. E veio e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou suas mãos 10 talentos de prata, 6 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, e estava escrito: agora, quando chegar esta carta a ti, saberás que enviei-te Naamã, meu servo, para que o cure de sua lepra. Sucedendo que o rei de Israel, lendo a carta, rasgou suas roupas e disse: eu sou Deus? Posso matar e ressuscitar? Pois esse me manda curar um homem de sua lepra? Pois assim, saibam, peço-vos, e vede que ele anda buscando ocasião contra mim. E quando ouviu Eliseu, homem de Deus, dizer que rasgara o rei de Israel suas roupas, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas roupas? Venha ele a mim e saberás que existe um profeta em Israel. E veio Naamã e seu cavalo, e seu carro, e ficou à porta da casa de Eliseu. Mandou-lhe, então, Eliseu um mensageiro e disse: vá e se banhe 7 vezes no Jordão, e tua carne voltará a ti e ficará limpo. Vamos fazer uma reflexão, dessa leitura até aqui. A gente observa que Naamã era um homem leproso. Ele era um general. E o rei tinha muita estima por Naamã. Aí o que acontece? O povo da Síria, ele vai e prisiona, uma jovem israelita para o serviço da mulher de Naamã. E acontece que essa moça israelita, ela tinha muito temor a Deus e ela confiava em Deus. Aí ela viu, Naamã todo leproso, eles com aquela angústia, tristeza, Aí ela disse: olha, se levarem Naamã ao rei de Israel, ele ficará curado. A fé dessa moça era tão grande que ela
depositou, vamos dizer assim, até a cabeça dela, né? Porque ela morava, né, com pessoas ilustríssimas. E ela pega e diz isso, né? Se levarem Naamã até o meu povo de Israel, ele será curado. Olha a fé que essa jovem teve. E eles levaram, e o rei acreditou nessa moça. E Naamã também acreditou, depositou, né, confiança, depositou uma esperança. E foi até ao rei de Israel. O rei de Israel, lendo a carta, ele se indignou. Ao invés dele honrar a Deus por aquele ato que chegou até ele, ele simplesmente indignou, ficou irado, rasgou a roupa dele. Aí vai Eliseu, fica sabendo toda a história. Eliseu, não, manda esse homem até mim, manda esse homem leproso até mim. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós conhecemos nosso Deus. Nós sabemos o quanto nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer milagres. Aqui a gente observa que o rei de Israel já estava enfraquecido espiritualmente. Ele estava derrotado espiritualmente. Olha o perigo da pessoa não estar com as lamparinas acesas. É por esta razão que Jesus, né, ele nos adverte para que nós venhamos, né, orar e jejuar todos os dias, porque um momento de descuido de nossa parte, nós trazemos um mal para nós mesmos. Igual aqui, se Eliseu não tivesse ouvido falar, o que aconteceria? Israel seria o quê? Que Deus é esse de Israel que não faz milagre? Ele estava dando uma brecha para o inimigo guerrear contra ele. Israel não tem Deus forte. O Deus de Israel não cura um leproso. Mas só que quem estava ali em nome de quem? Era o nome de Deus que estava em jogo ali. Então Deus faz com que Eliseu venha saber dessa história. E Eliseu chama esse homem, fala para Naamã vir até a mim. E quando Naamã chega, não foi Eliseu que foi receber Naamã. Por que tudo isso? Por que Eliseu não foi receber Naamã? Porque Eliseu queria ver a fé de Naamã. Aonde estava a fé de Naamã? Aí ele manda, né, um mensageiro dizer para Naamã, vai e banhe 7 vezes no Jordão. Jordão, um rio sujo, um rio contaminado. Ele manda Naamã ir lá naquele rio. Por que Deus manda Naamã ir tomar banho num rio sujo? Isso tudo, irmãos, serve de conselho para nós nos dias de hoje. Naamã era um homem petulante, queria do bom e do melhor. Queria ser atendido pelos principais e não por mensageiros. Porque ele se achava um homem importante. E o povo de Deus, ele, principalmente o Eliseu, ele não estava procurando recursos financeiros. Ele não estava atrás de fama.
Porque ele poderia, né? Não, pode trazer Naamã aqui na minha casa, receber Naamã. Quem é Naamã? General do príncipe, do rei da Síria? Não, eu vou atender ele. Pode mandar ele vir aqui na minha casa. Eu vou fazer um banquete, eu vou receber ele. Hoje, se fosse, né, nos dias de hoje, com certeza, eles iriam tratar muito bem Naamã. Ia tratar como se ele fosse, né, o grande. Mas aqui, pelo contrário, eles simplesmente, tanto o rei quanto Eliseu, para eles era um homem qualquer. Eles não fizeram acepção de pessoas. Aqui nos mostra, aqui nos ensina, que Deus está nos ensinando que como nós fazemos com um, devemos fazer com o outro, a mesma coisa. E Eliseu manda, né, o mensageiro dizer para ele, vai e se banhe 7 vezes no Jordão. Ainda 7 vezes ele tinha que mergulhar no Jordão. Não que Eliseu poderia dali mesmo, Eliseu fala assim, fala para ele voltar para casa, que a lepra dele já está curada. Porque se ele tivesse fé, ele simplesmente dali, né, ele já ia voltar para casa e ficaria curado. Poder para isso ele tinha. Porque nós não podemos esquecer que Eliseu, ele tinha a porção dobrada de Elias sobre ele. E Elias, nós sabemos que Elias fez muitos milagres. E Eliseu, ele estava com toda essa porção dobrada em cima dele. Então ele tinha esse poder. Mas o que ele faz? Ele manda Naamã banhar 7 vezes no Rio Jordão. Não para que Naamã fosse curado, mas para que Naamã quebrasse o orgulho de Naamã. Porque Naamã era um homem muito orgulhoso, impetuoso, queria ser tratado como um rei. Então, para quebrar esse orgulho de Naamã, foi por esta razão que Eliseu mandou. Eliseu nem atendeu ele. Nem atendeu ele. E indignou-se Naamã e disse, pensava eu que ele sairia e ficaria de pé e invocaria o nome do seu Deus e poria sua mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha só o que Naamã pensou. Pensou que ele, né, Eliseu viria até ele, colocaria a mão na lepra dele. Para aquela época, um homem leproso era um homem imundo. Eliseu nem quis tocar nele, nem quis ver ele. Ele era um homem leproso. Não que Eliseu tinha nojo ou que Eliseu estava com medo dele. Não é isso. Eliseu queria provar a fé dele. Não são Abama e melhores rios de Damasco e de todas as águas de Israel? Não poderia banhar-me neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram seus servos e falaram a ele e disseram, meu pai, se uma grande palavra o profeta tivesse falado a ti, não a farias? Quanto mais, pois, ele disse a ti, banha-te e fica limpo. Os servos de Naamã chegaram e falaram para Naamã. Por que os servos chegaram e falaram para Naamã isso? Não, vai e banha nele. Porque o servo de Naamã já sabia, conhecia o Deus de Naamã. Porque o Deus de Naamã, ele exigia sacrifícios imundos. Quem conhece o lado negro espiritual
que eu digo lado negro dos espíritos trevosos, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, eles sabem que o diabo faz eles comerem carne apodrecida, fazem eles comerem ossos, fazem eles fazerem coisas, fazem eles comerem cocô. Quem sabe do lado negro conhece essas coisas e sabe que o diabo faz eles comerem isso. E aqui os servos de Naamã também sabia disso. Então ele fala: o que é para ti banhar no Rio Jordão? Eles mostraram para Naamã que ele fez coisa pior para Satanás, por que ele não poderia fazer isso? Com certeza, Naamã fez coisas bem piores para Satanás. Aí, Naamã resolve. Naamã não foi curado porque ele temeu a Deus. Ele foi curado porque ele obedeceu, assim até contra a vontade dele, que a gente percebe, banhar no rio. Não foi o rio que curou Naamã, porque muita gente pensa, né, aquele rio, de pior que o mundo, né, lá fora não conhece, eles acham que Rio Jordão é um rio sagrado. Eu imagino quantas pessoas, né, leprosas não foram tomar banho nesse rio depois dessa cura de Naamã. Eu fico imaginando quantas pessoas que não se jogaram nesse rio. Ah, o rio do Rio Jordão cura lepra. Se cura lepra, cura minha enfermidade. Eu fico até imaginando a multidão de pessoas que depois dessa cura de Naamã foram até o Rio Jordão. Só que quando Eliseu mandou, né, Naamã ir até o Rio Jordão se banhar, não foi com o propósito que o Rio Jordão tinha esse poder, mas sim para ver a humildade de Naamã, para dar um tapa na cara de Naamã. Você faz o que eu quero, se você não fizer, você não vai ser curado. Assim desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, como dissera o homem de Deus. Tá vendo? Ele foi. Contra a vontade dele, mas ele foi. E voltaram suas carnes como a carne de uma criança pequena, e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele, todo o seu acampamento, e ficou em pé à sua frente e disse: agora sei, pois que em toda a terra não há Deus senão na terra de Israel. Recebe, pois, um presente de teu servo. Agora ele entendeu, depois que ele foi curado, ele entendeu que o Deus de Israel era o Deus que cura. E disse: vive Deus em cuja presença estou, que não o receberei. E insistiu com ele, mas ele recusou. Aí aqui a gente observa, hoje, se fosse nos dias de hoje, quantos pastores corruptos, né, que não faria para ele: olha, se me dá tanto que eu curo você. Me dê 1 milhão que eu curo você. Porque 1 milhão para uma pessoa, um general do exército de um rei, 1 milhão não é nada. 1 milhão é uma nota de R$1 ou menos. Para esses grandes homens. Agora imagina se fosse nos dias de hoje, quanto que esses pastores não cobrariam, né? Mas Eliseu simplesmente recusou toda a oferta que ele tinha levado para dar para Eliseu.
E disse Naamã: então dê a teu servo uma carga de terra, que uma parelha possa dividir, pois não farei mais teu servo um sacrifício em um altar para outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe Deus ao teu servo, quando vier meu senhor à casa de Rimom. Quem que é Rimom? É um deus satânico, para se ajoelhar lá. E ele se apoiar em minha mão, e eu me ajoelhar na casa de Rimom. Perdoe-me, por favor, Deus, a teu servo nesse ato. Aqui a gente observa que Naamã, ele se humilhou. Ele viu o quanto Deus fez com ele. E ele se humilhou. E ele realmente, pelo menos aqui, fala que ele obedeceu a Deus a partir daquele momento. E disse-lhe: vai em paz, e distanciou dele um pedaço de terra. E disse Geazi, moço de Eliseu: homem de Deus, eis que poupou meu senhor a Naamã, esse sírio, de pegar de sua mão o que ele trouxe. Vive Deus, pois correrei atrás dele e pegarei dele alguma coisa. E correu Geazi atrás de Naamã, e viu Naamã que corriam atrás dele, e saltou de sobre o carro para ir ao encontro, e disse: vai tudo bem? E disse: tudo vai bem, meu senhor. Mandou-me a dizer: eis que agora vieram a mim 2 jovens do monte Efraim, dos filhos dos profetas, dá-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Eliseu: sirva-se e pegue 2 talentos. E insistiu com ele e atou 2 talentos de prata e 2 sacos, em 2 sacos, e 2 mudas de roupas, e colocou-os sobre 2 moços, os quais foram à frente dele. E veio à colina e tomou-os das mãos deles e depositou-os em casa. E despediu os moços, e eles foram. Ele, porém, entrou e ficou à frente do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E respondeu: não foi teu servo aqui ou ali? E replicou Eliseu: meu coração não foi contigo quando desceu um homem por sobre seu carro ao teu encontro para pegares o dinheiro e as roupas e as oliveiras, as videiras, as ovelhas, bois, escravos, servas? Por isso a lepra de Naamã pegar-se a ti e a teus descendentes para sempre. E saiu Geazi da presença do leproso como a neve. O que eu falei, né? O que nós aprendemos? O que eu falei atrás? Eliseu, ele não pegou nada. Mas Geazi, ele ficou com um olho grande. Pô, esse homem traz tanto bens. Eu ficaria rico com tudo isso. Eliseu ficaria rico, não precisaria mais nada. E Eliseu não quer, eu vou pegar para mim. Aí ele corre atrás de Naamã. Olha, ainda mentindo, né? Olha, chegou 2 moços da terra de Efraim, do monte de Efraim lá, que eles são filhos de profetas, eles estão necessitados. Aí o Eliseu mandou eu atrás de vocês, para vocês derem pelo menos 2 talentos de ouro e 2 mudas de roupa. Aí o que acontece? O Naamã não sabia. A inocência de Naamã pega, né, e dá a roupa e ainda leva, manda, né, um ajudante deles, os ajudantes dele, a conduzirem, ajudarem, né, Geazi pelo caminho. Só que quando Eliseu fica sabendo, Eliseu fala: pois é, a lepra de Naamã apegar-se a ti e teus descendentes. Por isso que hoje nós vemos pessoas leprosas. A família toda é leprosa. É por maldição hereditária. Essa maldição, essa maldição de lepra, né? Ela veio
de Geazi. Geazi é que, né, ressuscitou para si e para sua descendência, trouxe, né, essa lepra. Então, o que a gente observa? Com Deus não se brinca. Tem muitos pastores brincando com a palavra de Deus, né? Cantores. Do que adianta? O que a palavra de Deus diz, gente? Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua vida? O que adiantou Geazi ficar com todos aqueles bens que ele pegou de Naamã? A família dele toda, ele e a família dele toda ficaram leprosos. Ficaram pessoas imundas. Ele foi curado, Eliseu podia curar Geazi? Perdoar o pecado de Geazi? Não, porque ele foi com o nome de Eliseu. E o nome de Eliseu era o nome de Deus. Porque Eliseu era um profeta, ele era um homem de Deus. Se Eliseu, vamos raciocinar juntos aqui, se Eliseu perdoa Geazi por esse pecado, Eliseu ficaria difamado. Eles poderiam dizer, isso tudo é jogo, isso tudo é mutreta, né? Que eles falam. Eliseu não quis receber, mas depois manda, né, o Geazi atrás de mim para pegar esse dinheiro, para pegar essas coisas. Por que ele não quis? Ele quis se valorizar, foi isso? Né? É o que a gente pensa. Ia difamar quem? Ia difamar Eliseu. Eliseu seria um homem difamado na terra e perderia a bênção dele, perderia todo o poder que ele tinha. Nós não podemos esquecer que quando Jesus, ele, né, estava reunidos entre os 12 discípulos, né, que ele enviou os discípulos a pregarem, ele foi bastante categórico com os discípulos, que ele falou para os discípulos, leva só uma muda de roupa, vai só com a roupa que vocês vestirem. Não leva joias nem nada. Ele não estava pedindo para eles pegarem dinheiro do povo. Ele não pediu, olha, vai, aproveita e pega todo o dinheiro do povo que eu vou curar todo mundo que derem dinheiro. Pode ir. Então todo aquele que der dinheiro para vocês será curado. Como tem muitas igrejas, né, que pregam, né, cura divina, cobram cura divina. Se você der R$1.000, Deus vai te abençoar. Se você dá seu tudo, dá sua casa, dá seu carro, Deus vai multiplicar. Gente, Deus não quer. Esses daí são os falsos profetas. Se você for numa igreja que ele pedir dízimo, oferta para você, oferta alta, saia dali, porque ali é um falso profeta. Porque ele está ali, a Bíblia fala, de graça recebeis, de graça dai. Deus, para ele dar alguma coisa para nós, ele não exige de nada. Ele exige só que você tenha fé, que você obedeça os mandamentos dele. Ele fala, obediência quero e não sacrifício. Você tem que, você não quer, ele não quer que você faça um sacrifício, dê tudo que você tem, ele não quer isso, Deus não quer isso, ele quer que você acredite nele, confia nele, é isso que Deus quer. O que está nos ensinando, né, esse capítulo? Mostrou para nós que Deus não exigiu nada de Naamã, Deus não exigiu o dinheiro que ele trouxe para Eliseu, não foi os bens que ele trouxe para Eliseu que ele foi curado. Não foi, ele trouxe, a Bíblia fala, né, que ele levou muito dinheiro para Eliseu, mas não foi com esse dinheiro que ele
Ele não foi curado com esse dinheiro. E nós temos que entender isso. Os homens têm que entender isso. Você pode entrar na presença de Deus. Talvez você esteja doente. Talvez você fale, eu não tenho dinheiro para ir na igreja, para dar uma oferta boa, para Deus resolver minha situação financeira. Para com isso. Deus não precisa disso. Deus quer a sua fidelidade para com Ele. Para você andar no caminho dEle. Conhecer Ele. Para conhecer Deus, para você andar no caminho de Deus, você tem que conhecer Deus. Nós já temos aqui no nosso canal muitos vídeos gravados. Até aqui temos, né, a leitura da palavra de Deus. E todas as leituras que nós fizemos, todos os capítulos que nós já lemos aqui, Deus está passando algo para nós. Cobrando de nós fidelidade. Cobrando de nós obediência. De cada um de uma forma, mas Ele cobra, Ele nos ensina a viver. Aqui Deus está nos ensinando, olha, não adianta vocês ficarem atrás de pastor, de homens que se dizem consagrados, mas que cobram dinheiro, que pedem ofertas altas. Não é eles que vão curar você. Quem cura você sou eu. Então você tem que ter amor a mim, fidelidade. É isso. E para você ter essa fidelidade, esse amor a Deus, você tem que conhecer. Como que você vai amar alguém se você não conhece ela? Você precisa conhecer Deus. E é através das Escrituras, é através da palavra dele, que você lê e começa a compreender, que Deus começa a falar com você. Fica aí esse conselho para você. Que Deus abençoe você e a sua casa. O conselho que eu te dou, teme a Deus. Conheça Deus na sua essência, para que você comece a andar na presença dEle. Que você vai provar para Ele, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te conhecer melhor. Eu quero ter intimidade, mas para você ter essa intimidade com Deus, você precisa conhecer Deus. E Deus está nas Escrituras, Deus está na Bíblia. Deus está em cada palavra, em cada livro da Bíblia, em cada capítulo. Ali está Deus. Deus falando conosco, não precisa de profetas. Profetas já foram, já passaram para nós. A Bíblia é uma profecia, a Bíblia toda. Você não precisa de ficar atrás de profetas humanos. Leia a Bíblia, que a Bíblia é toda profecia para todos nós. Termino por aqui esse capítulo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus tenha falado em seu coração. Que Deus te abençoe e conceda a você o Espírito Santo. Que Deus revele a você o Espírito Santo, para que você possa andar com Deus, ter temor, ter tremor diante dele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e compartilha todos os vídeos que temos gravado. Já temos mais de 800 vídeos gravados. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo.